Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Alunos dos segundos anos da Escola Técnica. Hoje, meus queridos, é nossa segunda aula de filosofia. A primeira aula de filosofia nós tivemos na semana passada e está aí no meu canal. Quem não assistiu, vai lá no canal Amaury Alves, aproveita, se inscreve e assina as notificações, né? Para vocês receberem as novas aulas que eu coloco toda semana lá. Aulas de história e aulas de filosofia. Em nossa segunda aula, gente, na semana passada nós falamos sobre aquele processo da origem da filosofia. E na aula de hoje nós vamos tentar falar sobre 3 pontos importantes no que diz respeito à nossa disciplina, no que diz respeito à filosofia, ok? E esses temas que nós queremos falar hoje, o primeiro é tentar chegar a uma definição que é muito difícil ou quase impossível, a uma definição ou um conceito de o que é filosofia. No segundo momento, nós vamos tratar de um outro tema ou tópico, que é como ocorre o processo de filosofar. E no outro momento, nós vamos falar sobre para que serve a filosofia, então? Qual a utilidade ou a importância da filosofia, ok? Então eu gostaria que vocês abrissem aí os livros de vocês e o caderninho de vocês, coloquem assim do lado aqui, assim de lado. Abram um livro assim na frente de vocês, o caderninho aqui de lado. E o que eu sugerir como anotação, você anota no caderno de vocês, para que ao terminar a aula vocês tenham esse conteúdo, né, esse rascunho do que vocês viram em nossa aula, ok? Então abram o livro de vocês na página 12 e já anotem no caderno de vocês esse título: A Experiência Filosófica. Na verdade, esse assunto, esse capítulo, nós começamos a trabalhar no ano passado, quem estudou no primeiro ano, mas devido àquele processo de pandemia, não deu tempo de nós trabalharmos esse conteúdo, mas ele faz parte do conteúdo também do segundo ano, do sistema, né, do conteúdo da escola técnica, ok? Anotem a experiência filosófica. Então, o primeiro tópico é filosofia de vida. Vocês vão ver aqui no caderno, no livro de vocês. Filosofia de vida. Nesse tópico, nós vamos observar 2 coisas. Que existem 2 tipos de filósofos. 2 tipos. O primeiro tipo de filósofo é um tipo de forma mais ampla, mais generalizada. E dentro dessa esfera ampla e generalizada, todo mundo é filósofo. Todos nós somos filósofos. Não precisa estudar na faculdade, não precisa fazer o curso de filosofia na faculdade, não precisa ser professor de faculdade. Todo mundo, até quem nunca cursou uma escola, é um filósofo. Como assim? Como assim? Então, esse filósofo, nós chamamos ele de o filósofo da vida. É aquela pessoa, aquele indivíduo, que é uma pessoa questionadora, aquela pessoa curiosa, que procura compreender o mundo e as coisas que estão ao seu redor, independente de cursarem ou não uma instituição escolar ou acadêmica. Então, quando uma pessoa pergunta sobre a origem da vida, quando uma pessoa pergunta sobre
porquê desse ou daquele comportamento humano. Então, quando você questiona coisas da sua vivência, do seu dia a dia, por que a corrupção na política, por que os enganos, as falcatruas nos mais diversos ambientes, quando você questiona, pergunta sobre o que é felicidade ou o que se pode fazer para ser feliz, você está filosofando, você está levantando questões e você está nesse levantamento de questões, de interrogações, você está querendo compreender o mundo que está à sua volta. E quando nós perguntamos, é porque nós queremos respostas. E nós não apenas perguntamos, mas vamos em busca de respostas, principalmente respostas lógicas, que tenham lógica e que se harmonizem com a realidade, que não sejam respostas loucas, irracionais, superficiais. Então, qualquer pessoa nesse sentido é um filósofo, ok, gente? Um outro sentido da palavra filósofo, agora é de uma forma mais específica, é o filósofo que é especialista. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? É a pessoa que estudou filosofia na universidade, é o cara que graduou-se em filosofia, que especializou-se numa área da filosofia, é o cara que fez mestrado, é o cara que fez doutorado, é o cara que fez pós-doctor em filosofia. Então esse cara é especialista, ele manja do negócio, ele conhece os filósofos, ele conhece as teorias filosóficas, ele conhece a sistematização do pensamento filosófico, ele conhece a história da filosofia. Então, esse primeiro tópico é isso, filosofia da vida. Então vocês vão verem aí dois tipos de filósofo. O filósofo de forma geral, de forma ampla, que é qualquer pessoa que questiona, que busca respostas, e o filósofo especialista, que é o cara que estudou, que se especializou na universidade, que é um homem da filosofia acadêmica. Ok, gente? No segundo tópico do nosso livro, na página 14, nós vamos ter um título ou subtítulo do capítulo 1. E o título é esse aqui, ó. É possível definir a filosofia? Aí entramos agora numa questão, né? Será que é possível definir filosofia? Né? Então, o autor do texto vai dizer que muita gente já tentou definir filosofia, mas não chegou a uma definição conclusiva, porque o pensamento filosófico não é um conhecimento científico que se aproxima de uma conclusão. O pensamento filosófico é aquele pensamento que está sempre aberto a novas discussões. Né? Então, ele diz aqui, talvez você esteja se perguntando, como então definir o que é filosofia? O filósofo alemão Edmund Husserl diz saber o que é filosofia, ao mesmo tempo que assume desconhecê-la. Interessante, né? Ele diz que conhece o que é filosofia, mas ao mesmo tempo desconhece o que é filosofia. O que ele quer dizer com isso então? Que a filosofia é um conhecimento que não está estagnado, não é dogmático, não é um dogma pronto e acabado. Você conhece hoje, mas amanhã você precisa refletir sobre esse mesmo tema e realizar novas abordagens. Né? Então não é um conhecimento congelado. Então a filosofia trabalha com a reflexão. E não a reflexão, você reflete sobre um determinado tema ou assunto hoje e acabou. Como se tivesse chegado ao fim da linha. Não. O conhecimento filosófico é um debate constante, é uma análise constante. Né? Aí vamos ver aqui, no nosso livrinho, página 14, um quadrinho roxinho, que diz filosofia. A palavra filosofia vem do grego philos, que quer dizer amor ou amizade. Anotem aí, philos, a palavra grega, que quer dizer amor ou amizade. E a outra palavra é sofia, que quer dizer sabedoria. Então,
Philos, que é amor, amizade, mais a palavra Sofia, que é sabedoria, significa amor à sabedoria ou amizade pelo saber. Então, essas duas palavras são o sentido etimológico da palavra filosofia, o sentido original da palavra filosofia, né? Existiu um filósofo chamado Pitágoras. Vocês veem isso em matemática, né? Viveu no século VI. Ele era filósofo e matemático grego. Ele teria sido a pessoa que primeiro usou o termo filósofo, por não se considerar um sábio, um sofós, mas apenas alguém que ama e procura a sabedoria. É interessante, né? Então, Pitágoras era um sábio do período pré-socrático, mas ele não se considerava sábio, mas apenas um homem que amava o saber, que amava a sabedoria e que vivia a sua vida à procura de saber e de conhecer. Nisso aí a gente tem uma ideia do que é filosofia. Então, filosofia é uma busca constante pelo saber, é uma busca constante em compreender o mundo que nos rodeia, compreender o ser humano, compreender as ações humanas, o pensamento humano, as relações humanas. E isso é uma busca que começa, mas ela nunca termina. Você passa a vida toda em busca de conhecer. Então essa é a atitude do filósofo, essa é a atitude de quem se torna amante do saber e amante da filosofia. Dito isto, nós vamos ver que a filosofia, então, não é um saber, mas é uma atitude. Anotem aí, viu? Anotem aí. O filosofar, anote aí, não esqueça, dá uma pausa aí. O filosofar é uma atitude que pressupõe constante disponibilidade para a indagação. Então, o que é filosofar? É você estar sempre pronto para fazer pergunta diante do que você vê, diante do que você escuta, diante do que você lê. Então, a atitude filosófica não aceita de primeira mão nada como verdadeiro. Tudo que você escuta, vê ou lê, você submete ao questionamento, a novas reflexões. Então a filosofia não é o saber, é uma atitude de sempre questionar e de sempre buscar a verdade. Ok, gente? Uma outra coisa que vocês devem anotar aí, anotem aí, é que filosofia não se confunde com ciência. O que o texto do nosso livro quer dizer com isso, na página 14? Nos seus primórdios, anotem aí, viu? Filosofia não se confunde com ciência. Nos primórdios, o que chamamos de ciência grega fazia parte do corpo da filosofia. Então, nos primórdios não havia ciência. Os filósofos procuravam tratar e questionar todos os temas que hoje têm as ciências específicas para falar sobre isso. Apenas no século XVII, o método das ciências experimentais iniciadas por Galileu Galilei possibilitou a ruptura entre a filosofia e a ciência. Só no século XVII, com Galileu, quando ele criou o método científico, né? O método experimental. Aí é que a ciência, a filosofia se aparta, surge a ciência, mas a filosofia continua o seu caminho. Então, se a ciência se apartou, o que restou para a filosofia? É uma pergunta interessante. E agora? Se os filósofos não estudam mais a natureza, não estudam mais o mundo físico, e agora? O que sobrou para a filosofia? O que restou à filosofia se ela, ao longo dos anos, foi esvaziada dos seus conteúdos? Aí o autor continua dizendo aqui, a filosofia continua tratando da mesma realidade apropriada pelas ciências. Enquanto as ciências se especializam e observam recortes da realidade, partes da realidade, a biologia estuda a vida, uma parte da realidade, a geografia, a superfície da Terra, parte da realidade, a astronomia, os astros, parte da realidade, e assim por diante. A psicologia, o estudo das nossas emoções, né, parte da realidade.
Então, enquanto as ciências se especializam e observam recortes da realidade, a filosofia jamais renuncia a analisar seu objeto do ponto de vista da totalidade. Então, a filosofia continua fazendo essas análises, só que tentando unir todas essas informações e conhecimentos, analisar a interação entre essas diversas facetas do mundo e da vida humana, né? Então, a filosofia se apresenta como reflexão crítica. O que é uma reflexão crítica? Eu já falei isso em algumas aulas. A reflexão filosófica, a crítica na filosofia, não é você falar mal de algo ou de alguém. A fulano está criticando, ciclano. Não, não é isso. A reflexão crítica é uma reflexão profunda, racional e lógica sobre a realidade, né? Mas a filosofia se apresenta como reflexão crítica e como problematização do saber e do agir. O que é problematizar o saber e o agir? Problematizar o saber é você refletir sobre o saber construído. Será que isso que as pessoas dizem saber realmente sabem? Será isso que as pessoas afirmam existir? Será que realmente existem? Então, problematizar é questionar esse conhecimento já adquirido. É problematizar o saber, que é um papel da filosofia, né? Uma outra coisa, a filosofia problematiza, questiona o agir humano. Será que determinada forma de agir, de comportamento humano, ela é boa para o todo, para o ser humano como um todo? Ou determinado comportamento só reflete o pensamento de determinadas pessoas? Quando, por exemplo, alguém defendia antigamente a escravidão humana. Então, essa ideia de defender a escravidão humana, esse comportamento de sentir superior a outros seres humanos, como é que a filosofia analisa isso? Você aceita isso naturalmente ou você questiona? Então, se você questiona, você está fazendo um papel de um filósofo, está seguindo os princípios da filosofia. Por exemplo, se a física e a química utilizam um determinado método, questionar o que é a ciência, o que é o método e qual a sua validade, não é da alçada do próprio cientista. Então, quem questiona isso não é o cientista. Quem questiona o método e o conteúdo adquirido é a filosofia, é o filósofo. Então, a filosofia não se confunde com ciência. Ela é uma questionadora de tudo, inclusive da ciência e daquilo que a ciência afirma como verdadeiro. Ok? A outra coisa que nós vamos observar agora é o processo de filosofar, né? A filosofia, ela é uma atitude constante. É uma experiência, é sobretudo a experiência de um pensar permanente. Então, o filósofo, ele não pensa sobre algo, não reflete sobre algo e parou ali. Não. Ele pensa, o seu raciocinar, o seu refletir é uma reflexão constante. A filosofia não existe para levantar dogmas ou verdades absolutas. A existência da filosofia é para tornar uma pessoa questionadora. Então, no tópico 4, anotem aí, o tópico 4, né, o 3 é o processo do filosofar, o 4 é para que serve a filosofia, então? Se alguém se diz filósofo, você pergunta, e você faz o quê? Né? Para que serve a filosofia? Essa pergunta é problemática. Por que é problemática, né? Vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatistas do conhecimento. Há pessoas que só valorizam aqueles conhecimentos que têm uma aplicação imediata, né? Aqui, agora, serve para o aqui e para o agora. Mas a filosofia, você conhecer, saber refletir, saber pensar, conhecer, né, as técnicas ou teorias dos filósofos, o que é que isso tem a ver? Qual é a utilidade disso para nós, né? A importância da filosofia serve para, ela é fundamental para nós compreendermos o ser humano e a sua relação
com o mundo, né? Vivemos num mundo onde há uma diversidade, sei lá, infinita de pensamentos, de modo de agir, de modo de se comportar, de modo de se relacionar. E o papel do filósofo é compreender o ser humano em seu contexto social, em seu contexto ecológico, cosmológico, universal. Então, o papel do filósofo e da filosofia, a filosofia serve para nós compreendermos de forma aguçada, profunda, a raiz do ser humano e da sua relação com o mundo. Às vezes nós lidamos numa sala de aula, na família, não lidamos bem com as pessoas porque nós não compreendemos. Então a filosofia vem nos ajudar a compreender o ser humano, compreender a constituição, a formação da sociedade, a formação das instituições, por que devemos nos relacionar desta ou daquela maneira. E fazendo isso, a filosofia vai chegar a determinados momentos de apontar caminhos. Aí é o estudo da ética, né? Apontar caminhos para melhor para nós vivermos em grupo, vivermos em sociedade e vivermos como pessoas, ok? No parágrafozinho aqui de baixo, né, diz assim: por isso mesmo, a filosofia começa a ser vista como perigosa quando, por exemplo, desestabiliza o status quo ao se confrontar com o poder. Então, quando a filosofia, o filósofo questiona o ser humano, questiona as instituições políticas, questiona as instituições religiosas, as instituições empresariais, industriais, comerciais. Então, quando a filosofia faz isso, vai aos pouquinhos tirando véus, que a gente pode ver a exploração do industrial, do empresário, o engodo de alguns religiosos, a prática corrupta de algumas pessoas que estão no poder. Então, quando a filosofia questiona, então isso é visto como um perigo por parte dessas pessoas que estão abusando do seu poder, seja ele qual seja, né? É por isso que por muitos anos a filosofia e a sociologia foram retiradas das disciplinas do ensino médio aqui no Brasil, porque os governantes não queriam disciplina que não queriam disciplinas que abrissem a mente, o entendimento dos alunos, para eles não se tornarem adultos reivindicadores, né? Então, por essa postura de tentar compreender o mundo e suas relações com as instituições de uma sociedade, é que a filosofia ela é boa, maravilhosa para nós individualmente, socialmente, mas ela se mostra um perigo para as pessoas que estão exercendo alguma liderança de mando de forma abusiva. Ok, gente? E para nós concluirmos, temos o quinto tópico do capítulo 5, do capítulo 1, né, do nosso livro, que é a reflexão filosófica. Refletir ou reflexão significa pensar, né? Então, pensar sobre algo, refletir sobre algo. Então, aqui vamos ver como é a reflexão filosófica. As características do pensamento filosófico, da reflexão filosófica. Aí a primeira coisa que nós vamos ver é que a reflexão filosófica é uma reflexão, anote aí, radical. O que isso quer dizer? Que quando a filosofia vai fazer uma análise sobre algo, vai refletir sobre algo, não analisa superficialmente, não. A análise filosófica é uma análise que procura entender a raiz dos problemas, a raiz das questões às quais ela propõe estudar. Se eu perguntar para você assim, quem é que conhece mais o mar? O nadador, o cara que nada, ou o camarada que é o mergulhador? Quem conhece mais o mar? Certamente é o nadador, o mergulhador.
O mergulhador conhece mais o mar. Por quê? Porque o nadador nada apenas na superfície, mas o mergulhador, ele vai lá embaixo, lá na raiz. A palavra radical vem de raiz, né? Lá embaixo, lá nas profundezas do oceano. E ali ele conhece o que existe, não apenas a água que o nadador vê, mas o mergulhador conhece a água e tudo que há debaixo dessa água, né? Desde o solo, né, embaixo do mar, as plantas, os vegetais, aos vários tipos de peixes. Então, a análise filosófica não é aquela análise do nadador, mas do mergulhador, né? Então, essa análise é feita na política, na religião, na sociedade, na psique humana, nas emoções humanas, e, ou seja, tudo que o filósofo ou a filosofia propõe analisar é uma reflexão radical. Procura saber a raiz dos problemas, por que daqueles problemas, e aponta alguns encaminhamentos, né, ou algumas soluções, né? Então, a primeira característica da reflexão filosófica é que ela é uma reflexão radical. A segunda é que ela é rigorosa. Rigorosa. O pensamento filosófico é rigoroso por ser argumentativo e por manter a coerência de suas diversas partes. Então, rigoroso é isso. É um argumento verbal, mas dirigido pela razão humana, pelo pensamento humano, pela lógica humana. Então, não é um pensamento embasado em fantasias. Não é uma argumentação que você vai apresentar questões fantasiosas para edificar a sua análise filosófica. Pelo contrário, é uma análise rigorosa, firme, racionalmente aceitável. Do contrário, ela não é rigorosa. Então, a segunda característica da reflexão filosófica é que ela é uma análise rigorosa, com argumentos sólidos, racionais, lógicos e coerentes. E a terceira característica da reflexão filosófica, anotem aí, é que a reflexão filosófica é uma reflexão de conjunto. O que isso quer dizer? A reflexão filosófica não se prende apenas a um elemento de uma determinada realidade, mas a filosofia é um tipo de reflexão totalizante. Ela avalia a questão que está sendo tratada de forma total, de conjunto, porque ela examina os problemas relacionando diversos aspectos entre si, né? Se você trata da corrupção política, aí alguém pode dizer assim, mas isso é um problema moral dos políticos. Mas além de problema moral, tem outras questões? Sim, tem. Não é só a questão moral. Alguém pode dizer, a questão espiritual, falta Deus. É só a questão espiritual ou há outras questões? Então não é apenas... Então a reflexão filosófica não se prende apenas a um elemento para explicar um determinado fato, mas há vários elementos e interliga esses elementos entre si para fazer a análise. Ok, minha gente? No nosso livrinho, temos aqui ainda o tópico 6, que diz assim, o exemplo de Sócrates. Tudo isso que eu falei para vocês, da reflexão filosófica, para que serve a filosofia, o processo de filosofar, é possível definir filosofia, filosofia de vida, tudo isso nós podemos ver como um exemplo o filósofo Sócrates, né? Sócrates foi um homem que nos ensinou a refletir de forma rigorosa, de forma racional, lógica e coerente, procurando retirar do pensamento humano toda e qualquer erro, para que possamos construir e elaborar um conhecimento correto, com bases na razão humana e numa argumentação bem sólida, ok? Mas Sócrates é uma aula que nós vamos dar à parte, né, em outro momento, ok, minha gente? Então, fiquem com essas anotações no caderninho de vocês. Em aulas posteriores, eu irei passar uma atividade para vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima. E como eu disse no início, se você não assistiu a primeira aula de filosofia dos segundos anos, vá lá no meu canal, Amaury Alves, se inscreva, assine as notificações e assista essa aula quantas vezes vocês quiserem. Fiquem com Deus. Tchau.